Nós queremos saudar a igreja e aqueles que estão ligados conosco via internet, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Gostaríamos de convidar os presentes a abrir a palavra do Senhor ainda sentados, no Evangelho segundo Lucas, capítulo 14. Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 15 ao 24. Parábola da grande ceia. Em reverência à palavra do Senhor, convidamos a igreja a se colocar de pés. Amém, irmãos? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. E, ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa, disse: Bem-aventurados os que comem pão no reino de Deus. Ele, porém, lhe disse: Um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: Vinde, que já tudo está preparado. E todos a uma começaram a escusar-se. E disse o primeiro: Comprei um campo e importa e vê-lo, rogo-te que me hajas por escusado. E o outro disse: Comprei 5 juntas de boi, vou experimentá-los, rogo-te que me haja por escusado. E o outro disse: Casei, portanto não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: Saí depressa pelas ruas e bairros da cidade e trazei-me os pobres e aleijados e mancos e cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, ainda há lugar. E disse o Senhor ao seu servo: Saí pelo caminho, caminhos embalados, e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Nosso Deus, nós bendizemos ao teu nome e somos gratos, Senhor, por aquilo que o Senhor já tem proporcionado a nós através dos louvores, através, Senhor, da tua bênção de nos trazer aqui nesta noite. Ó Deus, através da ação do teu Santo Espírito sobre os nossos governantes, Senhor, com as suas restrições. Ó Deus, a bênção que o Senhor tem dado a este estado, em especial a essa cidade. Ó Deus, nós te glorificamos, te bendizemos, Senhor, por tudo, e apresentamos, Senhor, diante do teu altar a tua palavra. Ó Deus, que ela sirva de alimento, que ela possa falar ao nosso coração, pois nós, Senhor, nós precisamos de uma bênção, de ser alimentados. Oramos em nome de Jesus. Amém. Vou sentar, irmãos. É interessante, irmãos, que o texto diz assim: a parábola da grande ceia. E quando a gente fala de ceia, a gente lembra daquela ceia que nossa mãe fazia de ano novo. E aí ela convidava os familiares a estarem juntos. E o interessante é que nessa ceia, cada um tinha que trazer alguma coisa. Eu confesso aos irmãos que, quando eu li esse texto, eu estava me lembrando de minha mãe, que já é falecida. E nós, irmãos, em um determinado momento, estava chegando o final do ano, e aí nos organizamos para preparar uma ceia, porque nossa mãe já estava doente, e ali precisávamos nos reunir, né? Para estarmos todos juntos. Só que cada um tinha uma igreja
iria passar na igreja e depois voltava para essa ceia. Meus irmãos, eu confesso aos irmãos que houve momentos em que havia discórdia, houve muitos levantes, dificuldades. E sabe do que aconteceu? Não houve aquela ceia. Não ficamos tristes porque cada um fez sua ceia em casa, cada um foi para a sua igreja, depois veio para a sua casa, fez sua ceia. Nossa mãe foi levada por um dos irmãos para a casa dele, que não era evangélico, e aí lá participou da ceia. No outro dia nos confraternizamos e a vida seguiu. Mas nessa noite o Senhor fala de uma ceia que o pai de família, este homem que preparou, Jesus queria falar àquela multidão. Ele estava na casa de um dos fariseus, ele foi convidado para uma janta na casa do fariseu, e ali naquele local, um dos convidados diz a ele que bem-aventurados que comem pão no reino de Deus. E Jesus propõe uma parábola. A parábola era um meio, uma forma que Jesus usava no seu ministério para se dirigir ao povo e aos seus discípulos. E ele diz na sua palavra, que já relatamos isso na parábola anterior que nós pregamos aqui, a parábola do semeador, que ela expressa, ela diz que as parábolas eram para que muitos não entendessem, não fosse curado, não fosse salvo. Mas aqueles que eram separados pelo Senhor, imagine vocês, entendiam a parábola, eram curados e salvos, libertos. E meus irmãos, o interessante é que estávamos ouvindo o irmão pregar e ele disse assim: olha, Deus é competidor. Por quê? Há uma competição. Quando o pai de família diz: eu não quero que sobre espaço nenhum na minha casa, eu quero que ela se encha. Muitos pensam que o inimigo, naquele grande dia, vai dizer assim: olha a multidão que está comigo, e olha a quantidade que tu salvou. Não, não se engane não, meus irmãos. Deus, ele vai salvar a muitos. Porque o requisito para a salvação é tão simples: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E Deus tem feito isso com uma pressa tão grande. Um dia desse minha filha disse que leu uma reportagem dizendo que um homem, ele tinha no seu coração o desejo de levar essa palavra a todo local, como está escrito, a todos os povos. E tinha um povo ali que era canibal, e aquele homem chegou tão perto, que ele foi atingido por uma das flechas. Mas a minha filha contou que ele chegou a pronunciar a palavra do Senhor. Olha, irmãos, um dos requisitos para a volta de Jesus é que esse evangelho seja pregado em todos os lugares. E aquele povo indígena ali que sacrificou aquele homem morreu pela palavra, ouviu. Mas foi um curto espaço de tempo, mas ouviu a palavra. E nós aqui não vamos ser tomados por inocentes, porque ouvimos a palavra do Senhor. E o Senhor, ele falando por parábolas, os seus discípulos, alguns deles entendiam e outros tinham dúvidas, dizendo: Senhor, o que o Senhor quis dizer? A palavra de Deus diz no Velho Testamento que viria o Messias e ele pregaria a palavra a Israel, todo Israel seria salvo. Israel, através da palavra, seria detentora de todos os reinos da terra. O que Israel tinha como expectativa era o segundo Davi. O que Deus tinha como expectativa era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus veio para sacrificar, dar a sua vida, porque no momento em que Adão e Eva, ali no paraíso, desobedecem ao Senhor, há uma maldição sobre nós, sobre o homem. E Jesus é a libertação dessa maldição. Quando Israel rejeita a Jesus, a salvação é liberada para nós, que não merecíamos, porque Jesus veio para salvar Israel. E quando Jesus vem,
Israel rejeita é esta ceia, esse banquete. E vamos entender alguns aspectos dessa ceia que correlaciona o Israel aos gentios e a salvação de Deus para nós. O interessante é que quem fez o convite é Deus. Deus fez o convite. Só Ele pode convidar, sabe por quê? Porque Deus é dono de todas as coisas. E a expressão que é usada diz: vai e manda-o chamar, porque tudo está preparado. Deus mandou chamar porque Ele não precisa de nada de nós. Ele tem tudo. Alguém pensa que pode agradar a Deus, aí a palavra vem: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. Abraão era um homem conhecido como pai da fé, mas ele não tinha nada para dar a Deus. Ele tinha sim a sua fé, que agradou a Deus. E vários patriarcas, vários homens usados pelo Senhor, eles tinham algo para agradar, que Deus precisava para usar. Maria, Rita, Caroline, Carla, Mateus, Sheila, Sérgio, Jadilson, Thalita, Vanessa. Irmãos, Deus nos chamou porque o seu objetivo é nos levar para estar com Ele, para aquele grande banquete que é a sua ceia. Há muitos rejeitando nessa hora o convite. Os aspectos da rejeição são aspectos que nós devemos estudar para que nós não sejamos acometidos deles. Imagine vocês, o primeiro, quando Jesus diz assim: vai e manda eu chamar, porque tudo está preparado. Realmente, ele disse que o boi já estava morto, o jantar estava pronto. Olha, e o detalhe é que o Senhor, quando Ele chama, Ele dá o provimento para cada um de nós. Não há preocupação com roupa, não há preocupação com o estado pessoal, não há preocupação com a condição financeira. Deus não precisa de nada de você. Você não tem nada para oferecer a Deus, senão a sua vida. E Ele diz: filho meu, dai-me o seu coração. Glória a Deus, aleluia. O primeiro diz: comprei um campo, uma fazenda, um grande pasto. E diz que tinha que observar o que tinha naquele campo. Fala de quem? Fala daquelas pessoas que não precisam. Se eu quiser um banquete, eu mesmo faço. Mas o banquete que Deus preparou é um banquete para a eternidade, para a salvação. Mas tem pessoas que são autossuficientes. Elas têm o seu próprio eu. Quem prevalece na vida delas é o seu próprio eu. Este homem era dono de muitas posses e estava com medo de perder alguma parte da sua compra. Não, eu vou deixar lá, alguém pode chegar lá, invadir um lado, ou pegar algum fruto, ou fazer qualquer coisa. Tem muita gente nessa hora preocupada com os anseios desse mundo, dessa vida, com seus bens, com aquilo que tem. Olha, e Deus tem o melhor para nós. Deus tem o melhor para mim, para você. E Deus não nos deixa desamparados, nem nos deixa perder nada. Olha, quando Moisés, ele tira o povo de dentro do Egito, a palavra que foi usada por Deus, que diz que não ficaria nenhuma unha, até os ossos de José, foi retirado e enterrado em outro lugar, para que o Egito não fosse beneficiado das bênçãos do Senhor. No mundo não ficará nada da igreja, não ficará nada da igreja, nem a palavra, nem o Espírito Santo, nem a presença do Senhor, porque é a palavra do Senhor para as nossas vidas. Mas Israel está debaixo de uma promessa. Haverá redenção para Israel, só para Israel. E tem gente aí esperando primeira, segunda, terceira. Irmãos, nós vamos passar pela grande tribulação. Há muitos pregando, dizendo que não vamos passar pela grande tribulação. Mas pasme, já estamos na grande tribulação. Porque um dos requisitos para a volta de Jesus é pestes.
doenças incuráveis, a ciência se multiplicando. Olha, é incrível essa vacina. Em um ano, menos de 2 anos, a vacina foi criada. Por se multiplicar a ciência, a iniquidade, juntamente, o amor de muitos esfriariam. É notório que a ciência está crescendo grandemente, como também a violência vem crescendo junto. Mas, meus irmãos, nós somos identificados nesse mundo pela marca de Jesus na nossa vida, pelo nosso caráter que Deus está formando agora dentro dessa igreja. Nós não precisamos de nada nesse mundo, nós temos a Jesus, nós temos a Deus na nossa vida. Poderíamos estar num espaço luxuoso, poderíamos estar cheios de benefícios, tudo arrumado, mas estamos em cadeiras simples, o púlpito feito de madeira, as plantas estão nos caqueiros de... Mas o que nós queremos é adorar e louvar o nome do Senhor. É aceitar esse convite de estar na presença do Senhor, de glorificar e ouvir a sua voz. Mas esse homem tinha um campo para visitar e rejeitou o convite. Ele estava preocupado com seus bens materiais. O outro diz: comprei 5 juntas de bois e tenho que experimentá-la. Tem pessoas que estão apegadas ao seu trabalho de tal forma que não tem tempo para Deus. O seu trabalho é mais importante. As horas trabalhadas, as horas extras, aquilo que pode aumentar o seu bem-estar, a sua satisfação está trabalhando. Não, eu trabalho. Olha, você vai para a igreja hoje? Não, eu trabalho. Amanhã você vai? Não, faço hora extra. Depois você vai? Não, eu tenho que fazer um trabalho para levar para o meu trabalho. Essas pessoas estão recusando, porque elas acham que o seu trabalho é o seu maior benefício. E o irmão dá uma experiência de uma jovem que trabalhava, não tinha tempo para o Senhor, e ela começou dores de cabeça muito forte, e foram tantas dores de cabeça que não aguentaram mais levar ela no médico. Quando chegou no médico, o que aconteceu? O médico fez uma cirurgia, tirou uma bola, um câncer do tamanho de um punho, e ela está em coma. Uma jovem, ela não tinha tempo. Irmãos, olhem, nós estamos percebendo que o mundo está sendo esmagado de todos os lados, e nós estamos no centro dele, não estamos sendo atingidos, porque o Senhor tem nos guardado, tem nos sustentado, tem nos dado o livramento que é necessário para as nossas vidas. Ele tem preservado a sua igreja nesse momento de lutas, dificuldades. O salmista, ele dizia que em um dos seus salmos mais lidos, tem gente que usa como oração, mas que é para nós um refrigério a cada dia, porque nós pronunciamos algo que nós vivemos, que nós podemos compartilhar, que nós podemos pregar. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nada tem faltado à sua igreja, mesmo com tantas lutas, dificuldades. A vacina está liberada para nós, a gente está escolhendo o dia que vai tomar. Glória a Deus, aleluia, porque o Senhor tem nos sustentado, tem nos dado vitória. Mas amanhã minha esposa disse que vai, viu? Esses, o que comprou o campo e o que comprou a junta de boi, eles se desculparam. Olha, me desculpe porque eu tenho essa necessidade. Esses ainda se desculparam. Mas o terceira pessoa é mais interessante. Ele disse somente: casei, não vou. Irmãos, a gente pode ver que o que mais se vende hoje, sabe o que é? Livros e filmes românticos. A pessoa sonha com aquele casamento maravilhoso em que tudo vai dar certo. Tem pessoas que casam hoje, no outro dia, eu não vou estar mesmo, estão se largando. Eu estava assistindo um programa de casamento e ali a tradição deles é pegar o bolo e botar um na boca do outro. A mulher veio, o cara distraído, botou um bolo, ele virou e deu um bolo com violência, e a mulher largou, acabou o casamento ali mesmo. Meus irmãos, há um desgaste muito grande, porque hoje as mulheres, elas são independentes. Olha, a maioria hoje dos lares, a verdade é, são de mulheres solteiras que trabalham para sustentar o seu lar. Porque os homens, eles sempre têm desculpas.
Ah, ela era assim, ela era assado, eu vou ter que deixá-la, eu vou ter que arrumar outra, eu arrumei outra melhor. A instituição, uma das instituições sagradas de Deus é o casamento. E Deus instituiu para que o homem não estivesse só, desde o Éden. Independente do pecado, da dificuldade que Adão e Eva passou, que tiveram que arar a terra, trabalhar a terra para tirar o seu sustento, eles continuaram juntos, porque Deus instituiu o casamento. Nós hoje estamos passando por dificuldade no nosso lar, no nosso casamento, com nossos filhos, mas nós podemos dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém, Senhor. Aleluia. Às vezes o homem ele tem colocado a família, colocado filhos, mulher acima de Deus, colocado o seu namoro acima de Deus, e nós podemos ver que é uma recompensa para eles. Às vezes nós estamos em casa, a esposa está enferma, diz: olha, eu tenho que ir ao culto, eu tenho que adorar o Senhor, porque eu tenho uma necessidade, eu sei que quando eu voltar o Senhor vai operar, o Senhor vai te curar, o Senhor vai dar a bênção. Ah, mas eu preciso de você, eu também preciso de Jesus. Ah, mas se você não estiver aqui, não vai ter o café. Quando eu voltar, todas as coisas vão se resolver. Aí quando chega, eu estou morrendo de fome, quando chega em casa ele está lá assistindo televisão, você chega, faz o café, ele nem vê, daqui a pouco bota, ele come, não diz nada, não morreu. Mas as desculpas, as imposições, porque às vezes as pessoas colocam tudo acima de Deus. O trabalho, os negócios, eles acham que tem tudo e que não precisa do Senhor, que não precisa de estar na presença de Deus. Mas pasme, o pai de família, que é Deus, ele ficou indignado. Ele disse: eles não querem esse banquete? Não tem problema não, faz o seguinte, ó. Ele diz assim no verso 21 do capítulo 14 de Lucas: e voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao Senhor. Então o pai de família, que é Deus, indignar e ficar triste, e dizer: meu Deus, eu fiz um banquete, eu fiz todas as coisas, mas não tem problema não. Olha a palavra que aquele pai de família deu, e disse ao seu servo: sair pelas ruas, bairros da cidade, trazer aqui os pobres e aleijados, e mancos e cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandastes, ainda há lugar. E disse o Senhor ao seu servo: saí pelos caminhos e valados, força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Meus irmãos, é interessante, é que aqueles homens, eles tinham motivos para não vir. Deus, na sua onisciência, onipresença, na sua onipotência, Ele faz um comparativo conosco. Ele não nos chama de pobres, Ele não nos chama de aleijados, mancos nem cegos. Não é isso que Ele está dizendo. Espiritualmente falando, nós somos pobres, porque lá em Apocalipse capítulo 3 diz assim: como dizes, rico sou. Acho que é o 17. Aqui, Apocalipse 3,17. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes, a palavra diz, e não sabes que és um desgraçado, um miserável, um pobre, cego e nu. Tem pessoas que acham que os seus bens, que aquilo que ele tem é maior do que aquilo que Deus sempre vai oferecer. E nós não tínhamos esse conhecimento da palavra. E quando passamos a conhecer a Deus, foi quando Ele nos convidou a vir para a sua presença. Saber que Ele, por amor de nós, sacrificou o seu único filho. Deu o seu único filho para morrer na cruz. Derramou o seu sangue para a remissão do meu, do seu, do nosso pecado. E hoje nós recebemos esse convite e aceitamos. Porque éramos pobres, não conhecíamos, éramos aleijados, mancos e cegos. Mas aí Ele diz que Deus, Ele convida a todos e não quer nada em troca. Porque
dissemos no início. Graças te damos, Senhor. Não adianta você trazer nada para Deus. Você tem que se esvaziar daquilo que você tem para chegar e alcançar o coração de Deus. Deus te trouxe aqui nessa noite não é porque temos nada para oferecer. É porque hoje nós nos esvaziamos de tudo que passamos durante essa semana toda. Entregamos a nossa vida no altar do Senhor e chegamos aqui, ó, pobres, cegos, marcados. O aleijado fala da marca deste mundo, que não tem caminho para nos oferecer, tem vários caminhos. E hoje muita gente está em vários caminhos, mas o nosso caminho é Jesus, autor e consumador da nossa salvação. Mancos, andando com dificuldade, mas o Senhor endireitou, nos colocou num caminho reto. Olha, o pobre ele não tem como sobreviver, e Deus quer alimentar. A gente não tem como sobreviver. Às vezes nós chegamos no final do mês, nós que trabalhamos também, imaginamos, meu Deus, como é que vamos pagar essas contas? Como é que vamos fazer, Senhor? Tem misericórdia, socorro bem. O Senhor manda socorro, o Senhor providencia meios. O Senhor não deixa a sua igreja desamparada. O Senhor não permite, porque a palavra lá no Salmo 39 diz assim: fui moço e agora sou velho, e nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Nós não vamos mendigar o pão, porque temos o Senhor como nosso único Senhor e Salvador. Não tinha, o aleijado ele não tem como trabalhar. Alguém tem que manter. E o pai de família manda buscar esse, entra, vem, come de graça. Esse é o meu banquete. Interessa que eu que convidei e eu providenciei todas as coisas. Meus irmãos, nós não tínhamos como nos manter. Um tempo de pandemia desse, nós estamos num grupo de oração e tem pessoas dizendo: olha, passei no concurso, outras dizendo: arrumei um emprego, olha, o Senhor abriu uma porta. Por quê? O Senhor não tem deixado faltar nada para o seu povo. A oração ela está indo aonde nós não podemos ir. E a oração do justo pode muito em seus efeitos. E nós temos vivido de oração, irmãos. Se você não ora, comece a orar agora: Senhor, pelos meus filhos, pela minha família, pelo meu esposo, pela minha esposa. A minha esposa é empregada, mas todos os dias eu oro pelos meus filhos, estão estudando, mas todos meus sobrinhos, todos os dias estamos orando. Porque nós precisamos de oração. A oração é o meio que nos liga a Deus. E esse meio, esse elo não pode parar. Daniel orava 3 vezes por dia. E o inimigo se incomodou. E ele foi parar na cova dos leões. Mas sabe o que aconteceu? Nada. Porque o Senhor mandou o seu anjo para fechar a porta. A ação, a reação, a resposta da oração é que Deus manda fechar a boca dos leões. Sadraque, Mesaque e Abednego não adoraram, não se prostraram diante de nenhuma estátua, de nenhum rei, e foram lançados na fornalha de fogo. Sabe o que aconteceu? Nada, porque o anjo do Senhor estava com eles na fornalha. E a palavra diz que nenhum fio da sua roupa, às vezes nós estamos com um fio solto aqui, queimamos para poder não desfiar a roupa. Nenhum fio de cabelo, de roupa, nada foi queimado. Porque o Deus que nós confiamos, que o povo confiou no passado, está aqui, no nosso meio, querendo ouvir a sua necessidade, responder a sua oração. Meus irmãos, nós não dependemos do mundo, nós não dependemos do homem, nós não dependemos de nada, porque o Senhor tem nos dado todas as coisas. A vitória é nossa em nome de Jesus. A resposta para o meu problema está diante do Senhor, está aqui na palavra do Senhor. E nós vivemos essa palavra. Meus irmãos, o salmista Davi, é interessante, no Salmo 40, 17 diz assim: eu, na verdade, salmista Davi, rei de Israel, de todo Israel, um dos homens mais poderosos, nunca perdeu uma batalha, rico, não tinha necessidade de nada. Ele chega diante do Senhor e diz, no Salmo 40, 17:
Eu, na verdade, sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Meus irmãos, o Senhor, o Pai de família, diz assim, ó: ide, meus servos, saí pelos caminhos e valados e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Nós estamos reunidos, vamos nos preparar, porque o projeto do Senhor continua o mesmo, e pregar esse evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. E nós vamos trabalhar. Por quê? Porque eu vos digo que aqueles varões que foram convidados e rejeitaram, não provarão da minha ceia. Muitos, naquele grande dia, quando fala da parábola das 10 virgens, 5 loucas, 5 prudentes. As prudentes tinham azeite de reserva, e quando o Senhor chegou, após o grito da meia-noite, diz a palavra que elas foram recolhidas pelo Senhor. E as outras voltaram e bateram. O interessante é que a igreja fiel, ela não precisa bater, porque a porta se abre. Portas estão sendo abertas neste momento para a igreja do Senhor. O Senhor diz que tem uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Porém, tendo pouca força, guardares a minha palavra, mas não negaste o meu nome. E meus irmãos, diz que quando elas bateram, abre no Senhor. Sabe qual foi a resposta do Senhor? Não vos conheço. Quando aquela grande ceia encheu, o pai de família mandou fechar-se a porta. E aqueles que rejeitaram tentaram entrar, mas não tiveram acesso. A arca de Noé estava aberta para o homem. Entrou todos os animais. A arca não foi preparada para animais. Irmãos, tenham consciência disso. Nós temos a certeza disso. A arca não foi preparada para animais. A arca, ela foi preparada para o homem. Mas eles rejeitaram. Olha, quando Deus chamou os animais entraram de tal forma, em cadência, em ordem, todos de espécies diferentes, nenhum atacou o outro, entraram, cada um para o seu alojamento, e viveram em harmonia até passar os 40 dias, até que a terra seca voltasse. O interessante, sabe o que é? É que Noé, sua esposa, que a palavra não relata o nome, e seus filhos, e a esposa dos seus filhos, entraram na arca. E quando dizemos, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor, essa é a resposta do Senhor para a sua oração, para este momento que você está vivendo agora. Você que está nos assistindo, você que está aqui na igreja, ouvindo essa palavra, você que aceitou o convite do Senhor, não vai tardar no céu, não para conversar, mas para sentarmos à mesa com os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, pois essa é a promessa que o Senhor nos fez, a vida eterna. Nosso irmão vai entregar o culto diante do altar do Senhor. Ó Deus, bendito seja o nome. Aleluia. Glória a Jesus. Senhor Deus, nós Aleluia, te Senhor. bendizemos. Nós demos graças, Senhor, pela tua infinita misericórdia, porque o Senhor separou esse momento para pregar o teu povo. Nós somos escolhidos do Senhor para a promessa da salvação. Verdade. Como o Senhor diz ali a Abraão, em ti será bendita toda a família Aleluia, da terra. glória a Nós Jesus. somos Graças benditos a do Senhor, Deus. porque o Senhor nos escolheu. Amém, Senhor. Apresentando o Senhor nosso culto, Aleluia, nosso louvor, Senhor. Glória a nossa Jesus. gratidão, a glorificação do teu povo. Amém, E Senhor. aquele que nesse Deus. momento está ouvindo, através do YouTube, Instagram. Glória a Jesus. Tem recebido a tua bênção, Aleluia. a tua graça nessa Graças noite. a Deus. E por isso aceita o culto, a Meu adoração do Deus. teu povo, a tua Aleluia. igreja, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor a todos e aqueles que estão conectados conosco. No próximo final de semana estaremos aqui Glória a novamente. Jesus. Glorificação no nome do Senhor. Amém. Amém.